Um homem foi preso praticando ato obsceno numa rua e oferecendo resistência à abordagem da polícia. Bairro Higienópolis, Zona Norte aqui de Porto Alegre. Vamos para lá, para a Zona Norte, lá no batalhão da Brigada Militar responsável pela prisão desse indivíduo, porque o nosso repórter passarinho Vitor Costa vai contar para a gente o que a criatura estava fazendo ali na rua. Fala, Vitor, boa tarde. Boa tarde, Samuca, para todo mundo ligado conosco na tela do Balanço. Olha, Samuel, eu vou ter que poupar o senhor, que é pai, e também todos os meus amigos e as amigonas do Balanço. Porque o senhor fez a pergunta, né, Samuca, a respeito do que é que esse crápula, esse nojento estava fazendo. Gente, atos obscenos diante de crianças. Para quem não conhece o bairro Higienópolis, aqui na capital de todos os gaúchos e as gaúchas, é um bairro bom, um bairro de um poder aquisitivo diferente, né? É um bairro considerado nobre. Então, tem as imagens aí divididas, né, na tela do Balanço desse, né, sujeito aí, né? Ele, 37 anos, já está preso. A gente alerta também para a comunidade do bairro Higienópolis, que também tem uma audiência gigante conosco. Isso porque o trabalho aqui, né, do batalhão 11º foi muito preciso, até porque ele estava realizando na frente de crianças e isso já configura justamente uma situação de crime e por isso o flagrante foi registrado. O comandante está aqui do batalhão, já nosso quase co-irmão também nas ações do trabalho, a gente divulgar, eles de protegerem e a gente seguir noticiando também. Comandante, boa tarde para o senhor, obrigado por nos receber. Conta que a gente tem que tomar alguns cuidados no uso do verbo, né, da palavra, mas eram, assim, ações nojentas e que configura mesmo um delito, né? Como é que essa ocorrência chegou para os senhores? Seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Samuel, boa tarde aos amigos aqui do Balanço Geral. É uma ocorrência que nos incomoda bastante, né? Porque, embora sejamos policiais, sejamos técnicos na nossa atuação, mas por trás da farda tem pais, tem filhos e é óbvio quando a gente chega e envolve crianças, mulheres, esses grupos mais vulneráveis, é óbvio que também mexe ali, né, com toda a questão de valores que nós policiais também temos como pessoas e como policiais. Então ontem, por volta das 11h30 da manhã, então nós fomos acionados via Copom, né, onde chegou para nós a informação de que um indivíduo tinha sido contido por populares por ele estar se masturbando na frente de algumas crianças. Beleza, então quando rapidamente, depois da ligação, não deu 10 minutos, então a viatura chegou no local, né, ali no bairro Higienópolis, fez contato então com uma senhora que se identificou como vó das crianças, né? Para vocês terem uma ideia do absurdo que é essa situação desse indivíduo, eram crianças entre 2 e a mais velha tinha 4 anos. Né, que estavam brincando no pátio da sua casa. Quase que bebezinho que a gente considera assim, né? Que pai. Um bebê, uma criança, né? E aí diz que ela percebeu ali, certamente as crianças, chamou a atenção das crianças, né? E ela foi olhar e esse indivíduo aí estava se masturbando ali em direção às crianças. Imediatamente então ela, claro, gritou e tal, e ele correu, ela corajosamente até, né? Algo até que a gente... E eu entendo ela como vó, como, é óbvio, do instinto da pessoa, né? Então ela saiu atrás dele, né? Algo que é perigoso, né? A gente não sabe qual era. Ele é um cara que ficou internado, inclusive, todo dia de ontem, né? Por problemas psiquiátricos. Eu ia perguntar pro senhor, ele estava em situação de rua? Ele não, na realidade, a gente não sabe que ele... nesse momento que está aparecendo ali na TV, ele estava dizendo... palavras que é impossível a gente dizer aqui, tá? Que ele dizia em relação às crianças. E aí eu quero aqui já tranquilizar a comunidade do Higienópolis, tá? Porque chegou ao nosso conhecimento e eu entendo, porque as pessoas ficaram preocupadas com algumas ameaças que ele disse, né? Dentre aquelas que a gente pode dizer... Ele disse que ele voltaria, tipo assim? Isso, não, e voltaria para estuprar mais pessoas, né? Então, eu quero tranquilizar a comunidade do Higienópolis que isso não vai acontecer. Nós vamos estar presentes aí, tá? E qualquer situação, se virem na rua, ele está preso agora, ele permanece preso até... porque foi muito bem feita a ocorrência lá pela Polícia Civil, né? E ele foi lavrado flagrante por estupro de vulnerável, né? Embora ele não tenha tocado nas crianças, né? Mas a legislação, ela prevê que qualquer tipo de ato sexual ou ato obsceno envolvendo criança ou adolescente, né? Isso é um crime. Então, esse indivíduo está preso, ele ficou aqui no IAPI toda a noite de ontem internado, né? Pelo aspecto psiquiátrico dele ali, mas ele já foi liberado do hospital e já foi encaminhado, então, para uma cela para que lá fique.
E essa liberação por parte dos médicos não veio nenhum laudo, nem nada. Justamente, é coisa de uma índole, ele tem a índole do mal mesmo, assim. Não, os médicos atestaram que não tinha nenhuma coisa e poderia mesmo, né, ser preso. Não, faculdades mentais dele. Não tenho como entrar nesse aspecto técnico, mas o médico disse, olha, ele pode ser levado para o presídio normal, não precisa ficar aqui. E aí foi conduzido agora pela manhã, ele já foi conduzido, então, né, agora estão aguardando só os trâmites para que ele fique lá na cadeia. Então, a nossa comunidade do Higienópolis, fique tranquilos, nós vamos estar presentes, né. Agora nós temos volta às aulas, né, dizer para a nossa comunidade que a nossa patrulha escolar, ela não parou nenhum minuto, porque, mas é uma patrulha escolar. Não, mas é uma patrulha escolar que é voltada para escolinhas, para as creches, e a gente tem passado em todas elas justamente para que a gente possa evitar essas situações aí. Então esse indivíduo foi preso, disse vários impropérios, inclusive quando estava aguardando lá na área judiciária, ele danificou uma viatura, né, da qual nós tivemos que fazer um disparo de arma de uma taser, né? Não letal, assim, que só dá aquele choque, né? Perfeito, né? Então, fizemos um disparo de taser nele para conter ele lá dentro, para ver como ele estava surtado, enlouquecido. Ele disse diversas bobagens, de todas as... É impossível dizer aqui, né? Que as câmeras contribuíram de flagrar e de registrar. Nas câmeras corporais... O desacato, assim, também. Perfeito. Nas câmeras corporais nós temos todas essas falas aí, já foram também, já está tudo feito. Então... No inquérito. Ele foi conduzido, foi preso, né? As crianças estão bem, estão sob os cuidados lá da avó. Então é uma ocorrência que nos chateia muito, né? Porque umas crianças inocentes que estavam brincando e um sujeito desse vem para isso. É um cara que não tem histórico, né? Os antecedentes dele não trazem outros crimes sexuais, obviamente. Que isso não quer dizer que ele nunca tenha feito, que tenha sido essa a primeira vez dele. Ele pode ter sido flagrado fazendo outras vezes, mas não fizeram registro, ou não foi preso, enfim. Mas hoje ele tem algumas questões ali por passagem de furto, né? E agora essa passagem, então, por estupro de vulnerável, que ele está preso. E vale salientar, né, pessoal, algo que é importantíssimo a gente falar aqui também, né, só um adendo da informação, a conduta dessa avó, né, e também do pessoal ali na região, já de ligarem para o 190, chamar a brigada, resolver isso, né, os moradores apenas seguraram, né, só foi contido este criminoso e depois os agentes preparados para isso chegaram para dar o andamento, né? Claro, como a gente comentou a respeito, né, dessa avó ir atrás, uma questão muito, né, do instinto e muito até assim de proteção que acaba sendo comum. Mas, comandante, esse lance de justiça com as próprias mãos, isso não é legal mesmo praticar, até porque vai que esse criminoso aí podia cometer alguma coisa, né, um homicídio, uma tentativa de homicídio, alguma coisa. Perfeito. É claro que o que a gente observa é que certamente essa avó ali estava movida por uma forte emoção, né? Eu acho que qualquer um de nós aí que tem filho, que tem um neto, que tem um irmão pequeno, vendo uma situação dessa, ia reagir, né? Mas eu acho que fica aqui, isso sim, né? A participação da nossa comunidade, e isso é o que a nossa própria Constituição Federal prevê lá no artigo 144, diz que segurança pública é dever do Estado, mas obrigação de todos, e é a nossa comunidade se mobilizando, tanto que o indivíduo não foi lesionado, ninguém bateu, ninguém espancou, ninguém fez nada. Foram lá, contiveram ele, esperaram a polícia chegar e fazer a condição dele. Então, mostra o nível de civilidade da nossa comunidade e a confiança no nosso trabalho, que nós agradecemos e nos colocamos sempre à disposição aqui para estarmos sempre juntos. E reforço, comunidade do Higienópolis, fiquem tranquilos. Se avistar esse indivíduo rondando pelas ruas, futuro aí, né? Nos avisem, nos informem, passem as informações, não precisa se identificar, passem para nós para que a gente possa monitorar e manter o nosso bairro de Higienópolis tranquilo. Já vai no chinelão dele ali direto. Obrigado, comandante. Tenente Coronel Daniel Araújo, obrigado mais uma vez. E é isso. Qualquer informação, né, Samuel, o pessoal pode rapidamente se comunicar. Bairro, né, Higienópolis, dentre outros aqui da região. Tem contatos, tem grupos que são diretos já com o setor de inteligência, de todo mundo da Brigada Militar para agilizar essa questão da segurança pública. Samuel, contigo, meu irmão. Perigosa a criatura dessas na rua, né, gente? Muito perigoso, olha. E a importância da avó ali estar monitorando, estar por perto, né? Estar junto, observando o que as crianças estão fazendo, né? Porque inocentemente brincando ali no pátio, oh, maravilha, tudo bem, tá segura, tá tranquilo, mas do lado de fora, pessoal, o perigo pode estar muito próximo e essa avó tá de parabéns ali, estava atenta demais e quem sabe conseguiu evitar alguma coisa até mais grave, né?
crianças podiam se aproximar dele, inocentes que são, não têm noção do perigo de uma criatura como essa aqui. E pelo amor de Deus, estava na rua, gente. Olha que perigo para a sociedade tudo isso. Eu tenho impressão, Vitor, pergunta para o Coronel Daniel, por favor, ali se foi isso, mas em algum momento parece que ele quer morder os policiais, é isso mesmo ou é só impressão minha? É uma loucura, tanto que depois, quando acabaram segurando ele, né, ele usou palavras de baixo calão, veio com situações assim bizarras, né? Ah, como que vocês nunca pensaram nisso? Dentre outras coisas bizarras e nojentas relacionadas a uma atitude como essa, né, de ter colocado a genitália para fora, Samuel. Vou perguntar aqui para o comandante. Samuel parabenizou o trabalho de vocês todos, claro, mas também ficou com a dúvida, né? Ele sempre essa mente inquieta, mas um detalhe importante, ele chegou a querer a morder vocês ali, ele estava agressivo, ele estava com essa coisa meio assim, intensa e... Não, ele, na realidade, o que ele fazia, Samuel, era dizer imensas atrocidades, assim, entendeu? Como bem colocou aqui o Vitor, dizendo, vocês nunca pensaram em fazer isso com uma criança? Vocês nunca tiveram vontade de estuprar uma criança? Que isso, são essas gente? coisas que diziam para nós e para as pessoas que estavam ali. Então, isso foi coisa que incomodou muito ali, tanto os policiais, né? Quanto as pessoas que estavam ali, né? Então, mas em nenhum momento ele tentou nos agredir ou tentou fazer alguma coisa contra as outras pessoas, mas... Cuspir, morder, nada. Só que ele tentava com essas palavras, era tentar tirar o pessoal ali do prumo, né? Somente quando chegou na delegacia, sim, que ele ficou ali na viatura, né? Ontem nós tivemos aquela situação, as viaturas ficaram um tempo ali paradas, então ele começou, como ele estava bastante exaltado, como demonstram as imagens aí ele chutou ali a porta da viatura, acabou danificando, foi, digamos assim, foi o ato mais violento dele em relação a nós. Mas no mais foi só palavras mesmo, absurdas, mas só verbal. Obrigado, comando. Só fazer um adendo, né, Samuel? Higienópolis, né? O pessoal muito, né, instruído, pessoal, não que os outros bairros não sejam, tá, gente? Os caras já bem claro isso também antes de qualquer coisa que vão julgar, né? Mas se esse homem estivesse fazendo esse tipo de atrocidade lá num rincão longe do Rio Grande, onde não tivesse quase ninguém vendo alguma coisa, olha, acho que o tratamento que ele ia sofrer, Edson Rosa aqui, nosso auxiliar, está concordando com o Bird, porque, claro, não se justifica, mas assim, as pessoas foram, né, de uma parcimônia, de uma calma muito grande, Samuel. Tem mais uma pergunta para mim? É difícil de aguentar tudo isso, né? Complicado. Isso revolta. E para aí, é um baita de um homem, um grandão, forte, né? Meu Deus, gente. Alguém perigoso aí para estar nas ruas. Por favor, a gente precisa tomar providências para esse tipo de situação. Agora, cometeu um crime, foi para trás das grades pelo crime que ele cometeu, né? Até quando vai ficar ali? Vai passar por um tratamento? Se a questão é psicológica, psiquiátrica, vai passar por um tratamento? Acho bravo, mas deveria, né, pessoal? Porque vai sair para a rua mais cedo ou mais tarde. Deveria. E aí, como é que vai ficar a população, a sociedade, o entorno do lugar para onde ele vai? É bem problemático e a solução agora dada pela brigada, aquilo que tinha que ser feito pela brigada foi feito, mas é meio paliativa, né? Resolveu o de agora, mas como é que fica ali para o futuro depois? Diga, Vitor. Por isso que existem em alguns países, né? Canadá tem, Estados Unidos também tem em alguns estados, né, Samuel? Acho que você sabe disso, mais uma informação para nossa audiência, né? Muitas vezes de alguém que comete algum crime relacionado a questões sexuais, né? Independente da gravidade que seja, aquela comunidade é notificada quando essa pessoa chega a morar lá ou começar a frequentar lá, mas é porque existe também uma parte muito bem configurada para monitorar, né? Esse agressor sexual, essa pessoa. Então, lógico, a gente confia na justiça sempre, mas a gente sabe que às vezes, infelizmente, enxugam gelo, né? É uma demanda e aí ele acaba saindo, mas por isso que o comandante comentou, né? Que ele vai por um abuso contra menor, né? É uma questão muito grave, muito séria mesmo. E olha, na cadeia também, aí a Polícia Penal vai ter que ter trabalho, porque botar ele numa outra galeria, num outro saguão, porque a gente sabe que, infelizmente, a turma aí, né, do mundo do crime não aceita muito Jack mesmo, não aceita muito vago que acaba praticando esse tipo de crime, Samuel. E outra coisa, Vitor, o coronel falou ali, o Coronel Daniel falou, né? Mas foi por conta do problema nas cadeias, né? Falta de vagas. Ele teve que ficar algumas horas na viatura, é isso?
Puxa vida, olha só, deixa eu confirmar essa parte dessa informação também. Ele chegou a ficar alguns momentos na viatura, comando? Sim, ontem, quando foram conduzidos, conduziram ele até a delegacia e lá na delegacia ele ficou alguns momentos na viatura para fazer todo o trâmite ali que a gente necessita. E aí, nesse momento que ele estava na viatura, lá em frente na área judiciária, que ele acabou chutando a porta da viatura e que deu essa situação. Mas logo depois ali houve a intervenção e ficou tudo tranquilo. E aí, então, foi conduzido até o IAPI, tendo visto o quadro dele ali de transtorno psiquiátrico ali, que era visível, né? Foi conduzido, então, para fazer o tratamento e aqui ficou internado, então, até hoje, que foi, então, conduzido agora para uma cela. E a equipe que foi ali, né, a guarnição dos seus colegas, todo mundo chocado também, né, e até com essa afronta dele, né. Isso entra também um desacato à autoridade? Na realidade, as palavras que ele estava falando não eram para nós diretamente, né? Ele falava principalmente para as pessoas que estavam ali na volta, né? Para as pessoas que ajudaram a conter ele e tal. Então, esses questionamentos ali, né, que a gente comentou, ele fazia para aquelas pessoas. Vocês nunca tiveram vontade também? Qual é o problema de eu fazer isso? Entendeu? Então, mais não era tanto um desacato, né? Não era um desrespeito ao funcionário público, e sim a moral e os bons costumes que nós todos aí pregamos para que se viva bem em sociedade. Então, na realidade, o problema dele foi esse. Mas ainda bem, hoje aí já está guardado e esperamos que fique aí um bom tempo aí para sanar a nossa comunidade. É verdade. Não vou colocar o comandante Daniel Araújo, que é meu parceiro já, numa ruim, para saber justamente isso que eu, o Pássaro, havia dito, né, Rafa? O seguinte, qual que é a opinião do comandante se esse cara, né, Samuel, tivesse feito algo mesmo num lugar muito remoto, lá num sítio, né, numa área com menor policiamento, se ele ia ser machão mesmo, galo, de realizar algo do gênero. Porém, claro, né? Isso aí a gente não deseja, mas agora está preso e o objetivo, o que a gente mais quer, é que permaneça, porque afinal de contas é mesmo uma ameaça. Vide, né, gente, que a gente tem tanto feminicídio, temos tanta violência, né? Esse monstro aí poderia acabar cometendo contra uma menina, né, gente? Uma criança que é muito mais indefesa, que estivesse voltando da escola. Então, assim, Deus nos livre, guarde e abençoe aí, Samuca, nessa... Valeu. Né? Obrigado, Vitor. Com a turma aqui do 11º, beleza? Até daqui a pouco. Um abraço ao Coronel Daniel também, a equipe toda, a nossa equipe da Brigada e do 11º Batalhão. Todo mundo, valeu. Seguimos. Vitor, volta comigo daqui a pouco com outras notícias aqui no Balanço Geral.